Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe. Eu sou o André Siqueira e no vídeo de hoje, nessa quinta-feira de feriado prolongado, nós vamos falar sobre Marcelo Fernandes. Mais especificamente, como o Marcelo Fernandes melhorou o time do Santos, como as escolhas dele, como as decisões dele potencializaram jogadores e como as decisões dele fizeram o time do Santos melhorar e respirar aliviado nessa nossa luta pela permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. Mas antes da gente falar tudo, mas tudo mesmo sobre esse assunto, eu quero pedir para que você se inscreva aqui no canal, ative o sininho para receber as notificações assim que os vídeos forem publicados, deixe um like para que o YouTube impulsione essa publicação, leve ela a mais pessoas, isso é tão importante quanto a sua inscrição. Se você gostar, espalhe nos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, e já peço aqui também, diga nos comentários o que você acha da análise que eu vou fazer do trabalho do Marcelo Fernandes. É um prazer ler e interagir com todos vocês. Mas vamos lá. O Marcelo Fernandes assume o Santos no jogo fora de casa contra o Bahia, um jogo crucial, e a gente já falou isso, né, num vídeo recente, como a trajetória curta do Marcelo Fernandes até agora como treinador do Santos, ela é bastante emblemática. Ele assume naquele jogo contra o Bahia, em que o Santos estava a 4 pontos da zona do primeiro time fora da zona do rebaixamento, que era o próprio Bahia, se eu não me engano. Ou seja, se o Santos perdesse, nós ficaríamos a 7 pontos para deixar o Z4, o que nos obrigaria a tirar uma vantagem de 3 rodadas, já que mesmo com 2 vitórias nós faríamos 6 pontos e ainda faltaria 1 ponto. Então a situação em caso de derrota seria dramática, seria muito complicada para um time que vinha tendo diversos problemas dentro de campo, mas também no aspecto emocional, no aspecto competitivo, né? E aí o Marcelo Fernandes ganha de forma épica, de virada, e o Santos encurta a distância para 1 ponto. E hoje, 3 rodadas depois que o Marcelo Fernandes assume o Santos, nós conseguimos abrir 3 pontos para o primeiro time no Z4, que hoje é o Vasco. Então essa curta trajetória do Marcelo Fernandes, nesses 3 jogos, passa por um roteiro dramático, né? Em que o Santos poderia ficar a 7 pontos de sair do Z4 e agora estamos a 3 pontos acima da zona do rebaixamento. Então, o Marcelo Fernandes assume o time nessa situação e conseguiu uma vitória fora de casa, que naquela época era apenas a segunda vitória do Santos jogando longe dos seus domínios. E agora o Marcelo Fernandes efetivado, o Santos com 3 vitórias seguidas, 3 vitórias sob o comando do Marcelo Fernandes, eu resolvi fazer esse vídeo para a gente exaltar e analisar feitos importantes do Marcelo Fernandes. Eu já disse, mas não custa repetir, eu mesmo, a princípio, não era a favor da manutenção do Marcelo Fernandes como treinador. Mas eu não tenho nenhum compromisso com o erro, eu não tenho nenhum problema em admitir que a minha análise prévia estava equivocada. O Marcelo Fernandes se mostrou uma pessoa preparada para essa chance que ele tanto reivindicou. O Marcelo Fernandes sempre disse várias vezes que se sentia preparado para ser o treinador do Santos e não o tapa-buraco na função de interino. Ele havia sido campeão paulista em 2015 e depois ele é demitido, né, naquele brasileiro daquele ano, e a impressão que ficou naquela época não foi boa. Mas de 2015 para 2023, muita água passa debaixo da ponte. O André de 2015 é uma pessoa completamente diferente do André de 2023. Assim como você também evoluiu nesse período, né, de 8, quase 10 anos se passaram, então as pessoas evoluem e o Marcelo Fernandes evoluiu tanto do ponto de vista técnico quanto do ponto de vista tático, e isso se reflete dentro de campo. E aí eu separei diversos tópicos para a gente falar como que o Santos melhorou nas mãos do Marcelo Fernandes. E o primeiro tópico, evidentemente, é o esquema tático, né? A gente não poderia deixar de falar disso porque hoje o Santos joga num 3-5-2, um esquema fixado pelo Marcelo Fernandes, que sem a bola o Santos se defende com uma linha de 5, e essa linha bem fixa, bem desenhada, ficou bastante evidente no jogo contra o Palmeiras, em que o Santos jogou no contra-ataque, então nós tínhamos toda hora ali, bem visualmente, para vermos Lucas Braga, Joaquim, Basso e Messias, com o menino Kevson. Então esse esquema tático foi muito importante e isso estancou aquela sangria, estancou aquele problema de porteira aberta em que o Santos simplesmente tomava muitos e muitos gols e isso dificultava a nossa vida em busca de pontos. O Marcelo Fernandes nessas 3 partidas, o Santos vence o Bahia por 2-1, tomou 1 gol.
Vence o Vasco por 4-1, tomou um gol. Vence o Palmeiras por 2-1, tomou um gol. 3 gols em 3 jogos, uma média de 1 gol por partida. Em contrapartida, os seus antecessores, o seu Diego Aguirre tomou 12 em 5, mais de 2 por jogo, e o grande Paulo Turra tomou 14 gols em 6 partidas, quase também uma média superior a 2 gols por partida, né? Então o Marcelo Fernandes reduziu em mais da metade a quantidade de gols que o Santos sofreu, e isso é fundamental. Quanto menos gols você levar, mais perto da vitória ou ao menos do empate você estará, né? Mas o segundo e consequentemente nessa mudança do esquema tático, são coisas que andam de mãos dadas, foi o fato do Marcelo Fernandes praticamente colocar cada um no seu quadrado, ou melhor, cada jogador na sua posição. Eu sei que neste momento você vai dizer, não, mas ele botou o Dodô na zaga. Sim, foi uma aposta e uma aposta arriscada, mas a escolha de passar o Dodô para a zaga até este momento, amanhã da quinta-feira do dia 12 de outubro de 2023, tem mostrado mais aspectos positivos do que negativos. O primeiro que eu destaco, o Santos tinha um problema crônico pelo lado esquerdo do campo, porque o Dodô, apesar de ter uma técnica refinada, uma técnica boa, ele já não tem mais explosão para jogar de lateral. Então ele era um lateral que não ia na linha de fundo. Então, ao passar o Dodô para a zaga, o Marcelo Fernandes abriu caminho para o Kevson, que ainda está amadurecendo, é um jovem garoto, um jovem promissor, mas que tem uma força física sobrenatural. Então você abriu o caminho para um jogador que tem potencial e principalmente que tem cacuete para jogar nessa posição. É um jogador de muita força física, um jogador que é uma interessantíssima válvula de escape do Santos. E o segundo aspecto da mudança do Dodô para a zaga é que o Santos ganhou uma saída de bola mais qualificada. O Dodô tem uma boa qualidade para achar esse passe entre linhas que rompe a marcação do time adversário, já que o Santos não tem um zagueiro canhoto em razão da lesão, mais uma, infelizmente, do menino Alex, né, que vinha se firmando e teve que operar o tornozelo. Então, tirando o Dodô, o Marcelo Fernandes colocou cada um na sua devida posição. Reza a lenda, uma informação do Ademir Quintino, que lá pelas tantas, num dos primeiros dias de trabalho do Marcelo Fernandes, ele chamou o Jean Lucas para uma conversa e mostrou para ele um quadro com várias posições no campo e falou para ele, Jean, me mostra onde é que você quer jogar, meu filho. E o Jean apontou nesse mapa e o Marcelo falou, então é aí que você vai jogar e eu vou fazer o seu futebol crescer. E essa talvez tenha sido a principal mudança do time do Santos. Com o Diego Aguirre, o Jean Lucas jogava de meia esquerda, gente, jogava de ponta direita. Isso é um absurdo. Olha a qualidade do Jean Lucas, e um dos pilares táticos desse time do Santos é o seguinte, o Rincon rouba a bola e ele passa por Jean Lucas, que é o cara que faz a transição ofensiva, que puxa o contra-ataque naquela passada larga. Então a mudança do Jean Lucas para a faixa central, onde ele consegue ver o jogo de frente, ela é fundamental. E isso é mérito do Marcelo Fernandes. Claro, ele não inventou a roda, ele simplesmente colocou um dos melhores jogadores no aspecto técnico do time do Santos para jogar na sua posição. E outro jogador que cresceu, dois jogadores que cresceram de posição, porque o Marcelo Fernandes está sabendo extrair o melhor deles, o primeiro é o Soteldo, que saiu da ponta esquerda, naquele posicionamento problemático que nós víamos do Soteldo, tendo que acompanhar o lateral adversário até a ponta, o bico da nossa área, e aí quando o Santos recuperava a bola, um dos jogadores mais velozes e com mais repertório do time estava a 60, 70 metros do gol, e agora o Soteldo joga por dentro, flutuando, na frente do Lucas Lima, atrás do Marcos Leonardo, e com isso o desempenho do Soteldo cresceu muito. Ele faz uma boa partida contra o Grêmio, ainda sob o comando do Diego Aguirre, ele simplesmente acabou com o Vasco da Gama jogando nessa posição, fazendo jogada pela esquerda, fazendo jogada pelo meio e fazendo jogada pela direita. E outro jogador que eu vou destacar também é como o Marcelo Fernandes conseguiu potencializar o jogo do Joaquim. Joaquim que viveu uma fase horrível no final do primeiro turno e agora tem tido ótimas partidas. Jogou muito contra o Palmeiras, simplesmente anulou o vegete do Vasco da Gama e no jogo contra o Bahia ele simplesmente deu 2 assistências, porque o Marcelo Fernandes também tem utilizado o Joaquim como uma peça fundamental nas jogadas de bola parada, nas jogadas ensaiadas,
pela impulsão, pela velocidade para subir no cabeceio. O Joaquim virou um pilar desse time do Santos. E já que eu falei de jogada ensaiada, outro aspecto, o terceiro aspecto positivo que a gente tem que destacar é a jogada ensaiada. Nos 3 jogos de Marcelo Fernandes à frente do comando do Santos, o Santos fez gols de jogadas ensaiadas em simplesmente nas 3 partidas. E isso não acontecia há muito tempo. Eu pergunto a você, torcedor, pergunto a você que é inscrito aqui no meu canal. Antes dessas jogadas do Marcelo Fernandes, quando foi a última vez que o Santos fez um gol de jogada ensaiada? Eu, honestamente, não me lembro. O Marcelo Fernandes fez um gol improvável de empate contra o Bahia numa falta lateral, quando a cartilha disse que aquela bola era jogada na direção do gol. Ele cruzou a bola lateral, o Joaquim ajeita, o Marcos Leonardo faz o gol. No jogo contra o Vasco, o 2-1, o gol do Rincon, é uma jogada ensaiada com o Dodô desviando no primeiro pau. E contra o Palmeiras, a repetição do lance. Casquinha no primeiro pau, dessa vez com o Joaquim, e o Rincon na segunda trave faz o gol. Então a jogada ensaiada é mais um mérito do Marcelo Fernandes, que tem mostrado que tem conseguido extrair muito desses jogadores durante as pausas, porque o Santos teve nos seus treinadores anteriores diversos períodos de treinamento com data FIFA, com calendário livre em razão de eliminações, e quanto mais o time treinava, pior ele ficava. E o Marcelo Fernandes tem sabido potencializar os seus jogadores e utilizar muito bem os longos períodos de treinamento. O quarto tópico desse vídeo é que o Santos cria mais jogadas, e isso é nítido. O Santos melhorou o seu desempenho, mas também melhorou o seu volume, porque vai ter jogo que o Santos vai ganhar com uma bola, e isso é legítimo. Nós não queremos, nesse momento, boas atuações, nós queremos pontos, nós queremos escapar do rebaixamento. Mas, se der para somar pontos jogando melhor, jogando bem, é o melhor dos cenários. E aí eu quero trazer uma estatística para vocês, para comprovar isso numericamente, tá? Em média, nas 26 rodadas do Campeonato Brasileiro, em média, o Santos finaliza 10,54 vezes por partida. Vamos arredondar então para 10 chutes, ok? Vamos arredondar para 10 chutes por partida. E dessas 10, acerta 4 no gol. Vamos agora então aos números sob o comando do Marcelo Fernandes. Contra o Bahia, o Santos finalizou 16 e acertou 7, bem acima da média. Contra o Vasco, o Santos finalizou 17, quase o dobro, e acertou 5, acima também da média no campeonato. E contra o Palmeiras, o Santos finalizou 12 e acertou 10 no gol, mais do que o dobro da média do campeonato. Então, contra números não há, contra fatos não há argumentos, e o Santos cria mais jogadas, o Santos finaliza mais, e ainda assim, mesmo com essa evolução nítida do Marcelo Fernandes, o Santos ainda é o time que menos finaliza no gol no Campeonato Brasileiro e o segundo time que menos acerta o gol do adversário. A média está crescendo com o trabalho do Marcelo Fernandes, mas ainda temos muito pela frente para evoluir cada vez mais, para que o Santos consiga ter um volume de jogo mais consistente, tá? E aí, para a gente fechar, 2 tópicos, né? Primeiro, o Marcelo Fernandes conhece cada canto do CT, conhece cada um desses jogadores, apesar do Santos ter contratado diversos jogadores com os quais ele tem se familiarizado recentemente, muitos jogadores que chegaram agora, Silveira, Morelos, Rincon, o próprio Basso, mas os jogadores que têm mais tempo de casa, ele conhece esses jogadores, e os jogadores o respeitam. Já falamos aqui em outros vídeos, mas não custa repetir, o Soteldo, que é um jogador que todos nós sabemos que tem um problema de extracampo, é um bad boyzinho. O Soteldo respeita o Marcelo Fernandes, ele ouve o Marcelo Fernandes. E não por acaso ele disse ao De Olho no Peixe, ao Felipe Camargo, que os jogadores dariam a vida pelo Marcelo Fernandes. Isso é muito emblemático. E por conta disso, os jogadores abraçaram a causa do Marcelo Fernandes. E o Marcelo Fernandes também adapta o Santos ao seu adversário. Ele monta uma estratégia pensando nas principais características do seu adversário. O Palmeiras tinha um problema crônico nessa bola longa, nesse jogo direto, na segunda bola do Palmeiras, e é por isso que o Marcelo Fernandes ficou o clássico inteiro insistindo na jogada da casquinha. Tivemos análise tática sobre isso aqui, vou deixar no card para vocês assistirem depois desse vídeo. O Santos insistiu e foi coroado. E tudo isso para a gente amarrar com o último tópico que justifica o bom trabalho do Marcelo Fernandes,
é que no somatório de tudo isso que falamos nesse vídeo, o Santos tem, de uma maneira surpreendente, a quarta melhor campanha do Campeonato Brasileiro no retorno. O Santos está no G4 do retorno. Em 7 partidas, o Santos tem 12 pontos, sendo que desses 12, 9 foram conquistados sob o comando do Marcelo Fernandes. Só 3 times têm mais pontos do que o Santos no retorno do Campeonato Brasileiro. São eles: Fortaleza com 16, Bragantino com 14 e o Atlético Mineiro com 13. Então o Santos respira aliviado na tabela de classificação, ainda tem muito trabalho pela frente. Na próxima rodada enfrenta o próprio Bragantino, que é o segundo time com mais pontos no retorno, mas o jogo é na Vila Belmiro e o Santos tem tudo para fazer uma boa partida e, se Deus quiser, sair com a vitória. Mas o que importa neste momento é que o Marcelo Fernandes tem conseguido extrair o melhor desses jogadores, tem conseguido potencializar individualidades e, principalmente, o que é mais importante, fortalecer o conjunto. Hoje, o time do Santos é mais sólido, é mais competitivo e isso se traduz no desempenho dentro de campo e, por consequência, nos pontos conquistados na tabela. Esse é o vídeo, essa é a análise dessa quinta-feira, esse primeiro dia de feriado prolongado, e eu quero saber o que você pensa sobre isso. Você concorda comigo? Você gosta do trabalho do Marcelo Fernandes? Tem algum aspecto que você destacaria que eu não abordei nesse vídeo? Diga aqui nos comentários, vai ser um prazer ler e interagir com todos vocês. Se você ficou até o final desse vídeo, obrigado pela sua audiência. Se você é novo, se você é nova por aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda, se inscreva, ative o sininho, deixe o like e comente aqui neste vídeo, tá certo? Nos vemos no próximo vídeo, um abraço a todos e até a próxima.